Até que Cante a Liberdade. Esse é um livro que ele vai trazer a história de um rapaz, de um jovem, vamos dizer um adolescente ainda, junior, que sai da igreja. Ele deixa a sua igreja, ele nasce num berço evangélico, pais e avós crentes, e ele sai da igreja com cerca de 10 anos de idade, e ele busca, né, algo num mundo que ele nunca tinha ouvido falar, nunca tinha conhecido. Então para ele tudo é novo. Com 10 anos tocando na banda, eu tinha um pensamento: vou sair da igreja. Porém eu me surpreendi quando eu comecei a ler, porque eu comecei a entender muita coisa, dentre elas o porquê que meu pai abriu mão de tudo para poder viver em relação à obra. E eu comecei a não só entender, mas como desejar também, né, chegar aonde hoje ele está. Dessa vez eu estava assinando o artigo 157, que dá uma condenação de 5 anos e 4 meses de detenção, e estava sendo preso em flagrante. Uma história real, um exemplo aí de vida, é uma história de superação através da fé. E aí então eu meio doido, ela saiu, eu falei para não ir, ela foi. Só que quando chegou na estação de trem, deu 5 minutos nela, ela falou: é melhor voltar. E isso nós já tínhamos a nossa filha, já estava com coisa de 3 anos de idade. E ela voltou com a minha filha. Quando ela chegou, eu estava no quintal, todas as coisas dela estavam no quintal, tudo. Eu tinha posto fogo em tudo, e estava vendo as coisas pegando fogo. Ela chegou, ela olhou para aquilo, ela olhou as coisas dela pegando fogo. A lágrima desceu nela, e eu fiquei só olhando. Eu não tinha mais um sentimento. O diabo rouba isso. Irmãos, o meu plano era só sair da igreja, não era passar por tudo isso. Mas quando você sai da presença de Deus, quem planeja não é mais você. É isso que eu quero chamar bastante atenção. Não é brincadeira sair da igreja. Eu vou sair da igreja, eu vou continuar orando na minha casa, e esses são os seus planos. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou a filha dele, mas quando eu comecei a ler o livro, eu li ele numa noite só. Eu terminei o livro na mesma noite. Eu ia tentando parar de ler para dormir, porque eu tinha que trabalhar, mas eu não conseguia, e o livro prende, e aí quando você vai ver, você já terminou. É muito rápido. E é muito bom. Quando eu ia lendo, eu ficava pensando: é meu pai que passou tudo isso. E você vai se envolvendo na história, e você vai ficando curiosa, porque você quer saber o que acontece depois. E é tudo muito assim, vai trabalhando com você ao mesmo tempo. Você vai entendendo algumas coisas diante de Deus, como Deus trabalha de algumas formas assim. E aí eu falava: você viu, meu pai, ele veio em casa. Ela falou: seu pai nunca apareceu na sua casa? Em casa? Veio sim, eu conversei com ele a noite inteira. Sim, você conversou a noite inteira, mas não era com seu pai. Eu estava nesse estado já, a viagem sem volta. Constantemente nas pregações dele, ele falava a respeito do passado dele. Eu escutava boatos dentro da família, mas eu nunca tive a oportunidade de realmente saber com detalhes o que tinha se passado na vida dele. E através do livro eu conheci muito mais de tudo que ele passou, e muito mais daquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém. E isso me edificou muito. E aí então agora eu já não era mais um bandido, eu era um pobre coitado, já dormindo na rua, deixando minha mulher e minha filha em casa. Eu dormia na Estação da Luz porque eu queria beber. Eu já era um cidadão em situação de rua. Aonde o diabo leva a gente? Realmente foram momentos difíceis, momentos que hoje nós podemos glorificar a Deus, mas o livro ele conta toda uma trajetória, toda uma história de dificuldade, mas que hoje nós podemos rir. Se outrora nós chorávamos, hoje nós podemos rir e ver tudo aquilo de novo ali, né, sendo relatado. Eu chorei muito, mas ao mesmo tempo eu me alegrei porque pude participar do começo, mas também do fim, da vitória, do tempo que a liberdade cantou. Passei em São Mateus, na casa de um cunhado meu,
desviado do evangelho também, e perguntei para ele: escuta, se eu me matar, Deus vai ficar triste? E ele disse: vai, e você vai para o inferno. E eu não queria saber eu pouco me importava para onde eu ia, eu só não queria deixar Deus triste. Por quê? Eu saí da igreja, mas eu ainda tinha lembrança daquelas mensagens que eram pregadas. Ler a história do pastor só me deixou mais apaixonada pela minha pastora, porque ver o tanto que ela perseverou, né? E por muito menos a gente desiste, né? Por muito menos a gente abandona. E em nenhum momento ela o abandonou, pelo contrário, em todo momento ela perseverou, ficou ao lado dele em todo o tempo. Então isso me deixou muito motivada. Aquela adolescente de 15 anos foi amadurecendo na raça, andando do lado de um cara desviado que era alvo de Satanás para ser destruído. Eu não estou falando aqui das tentativas de homicídio que tentaram fazer várias vezes comigo, que eu escapei. E lendo essa história, né, a história deste homem, eu pude aprender que Deus pode operar, e Deus sempre opera, e Deus vai sempre operar, independente da dificuldade que o ser humano possa passar. Se ele realmente acreditar em Deus, se ele buscar em Deus, né, Deus opera. Minha esposa chegou para mim e falou: Wagner, vamos para a igreja? E eu com a arma na cinta. E eu ignorei. Ela disse: Wagner, vamos para a igreja? Aí eu tirei a arma da cinta. Fui até ela. Pus na cabeça dela, puxei o cão para trás. Era só encostar no gatilho. Eu falei: fala mais uma vez, eu estouro a tua cabeça. Mas eu me vi nessa história por conta da minha família e de toda problema com álcool que eu passei com meu pai. Então, a hora me emocionei muito com esse livro, chorei muito com esse livro. É uma história assim surpreendente. Vocês vão se emocionar. Mas é a realidade de tantos jovens que estão aí aventurando por esse mundo afora. Eu aconselharia você a conhecer, aprender, quem sabe tirar ideias, né? Quem sabe poder compartilhar alguma coisa com alguém, independente da sua fé, do seu credo, da sua religião. Até cante a liberdade. Aconselho para você. Aquilo que